Olá pessoal, eu sou o professor Cleiton Santos e na aula de hoje a gente vai falar sobre ameaça e risco. Bom, na aula anterior nós vimos os fundamentos da segurança da informação, que inclui o que? As principais definições, que seria um dado, o que seria uma informação. Nós vimos a principal diferença, entre esses dois conceitos que são a base aí da segurança da informação. Nós vimos também o que é sabedoria, o que é conhecimento. E aí, para que a gente possa ter os conceitos de segurança. Então, os princípios fundamentais de segurança, que a gente fala também do que é uma vulnerabilidade, o que é uma ameaça, o que é um risco, o que é um ataque. E aí é que a gente possa chegar também nos pilares da segurança da informação, que seria confidencialidade, integridade e disponibilidade. Bom, na aula de hoje a gente vai ser um pouco mais específico e falar sobre ameaça e risco. Então o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Bom, segundo a nossa agenda aqui, nós vamos ver os conceitos relacionados a ameaça e risco. Então a gente vai um pouco mais a fundo no conceito de ameaça, no conceito de vulnerabilidade, no conceito de risco e o que é um incidente. A gente vai falar também sobre os tipos de ameaças e danos, ou seja, nós veremos os exemplos de ameaças e danos. Veremos também gerenciamento de risco, ou seja, o processo de gerenciamento de riscos, o que é uma análise de risco e quais são as contramedidas. E, para finalizar, nós falaremos sobre as estratégias para lidar com riscos. Bom, quais são os elementos de um risco? Bom, nós temos aí o que é uma ameaça, nós já vimos o conceito de ameaça, nós já vimos o conceito de vulnerabilidade, probabilidade e potencial impacto. Bom, a partir do momento que eu tenho uma ameaça, essa ameaça ela se torna muito aparente a partir do momento que eu tenho uma vulnerabilidade. Quando eu tenho uma vulnerabilidade no meu sistema, aumenta-se a probabilidade de um potencial impacto. Que isso gera o quê? Gera um incidente. Esse incidente vai me gerar um dano à minha empresa ou aos meus sistemas computacionais. E isso, por via de regra, vai me gerar um desastre. Bom, na analogia, o que nós temos? Nós temos o ladrão, que é um atacante, um agente de ameaça. Isso fazendo uma analogia, na verdade, a um sistema residencial. O ladrão é o quê? É o agente de ameaça. Furto é ameaça. E qual é a vulnerabilidade? Vamos supor que a vulnerabilidade ela tem portas e janelas abertas. Essa é a vulnerabilidade da minha casa. Se tivesse tudo fechado, tudo trancado, com ferrolhos, alguma coisa, eu poderia dizer que a minha residência estaria segura. Não posso dizer que ela estaria totalmente segura, porque não existe sistema totalmente seguro, não existe nada que seja totalmente seguro. O que há na verdade são o quê? São atacantes, são pessoas sempre tentando uma forma de burlar sistemas. Então, a gente fazendo uma analogia com residência, a gente sempre mostra que eu tenho a minha casa com janelas e portas fechadas, e assim funciona a rede também. O momento que o atacante ele busca o que? Busca vulnerabilidade na rede. Então existem diversas portas que se abrem para determinadas aplicações. Todas as aplicações na rede ela tem uma determinada porta. Então quando essas portas estão abertas, é o momento em que o atacante ele vê que ele pode adentrar em uma rede e fazer aquela baguncinha lá que muitos de vocês já viram por aí. Então, segundo essa definição, o que é um risco? Um ladrão pode conseguir entrar na casa e furtar bens de valor. Esse é o risco. Então eu tenho ameaças e por consequência disso, por consequência dessa ameaça, eu tenho risco. Então o risco é a probabilidade de um agente ameaçador tirar vantagem de uma vulnerabilidade e o correspondente impacto no negócio. Então, se o firewall ele tem diversas portas, há uma maior probabilidade de um invasor usar uma delas para acessar a rede de forma não autorizada.
Então, se esses usuários não forem treinados nos processos e procedimentos, haverá então uma maior probabilidade de um funcionário cometer um erro, intencional ou não, que possa destruir dados. Se um sistema de detecção de intrusão não for implementado na rede, haverá maior probabilidade de um ataque não ser percebido até que seja tarde demais. Então, o risco ele vai amarrar a vulnerabilidade, a ameaça e a probabilidade de exploração ao impacto resultante no negócio. Então, na prática, o que poderia ocorrer? Um incêndio pode surgir na empresa, um funcionário que não trabalha no departamento de RH obter acesso a informações sensíveis ou privadas, alguém aparece como funcionário e tenta obter informação, então a sua empresa ela vai ser atingida por uma falha de energia e aí o hacker ele consegue obter acesso à rede de TI da empresa. Então, ameaça, O que é uma ameaça? Ameaça é o potencial causa de um incidente indesejado que pode resultar em dano a um sistema ou organização. Então, a ameaça ela pode ser um atacante, um evento que explora a vulnerabilidade. A entidade que tira vantagem de uma vulnerabilidade ela é conhecida como agente de ameaça. Um exemplo de ameaças, acesso não autorizado a arquivos, tratamento de servidor, invasão na rede por crackers, o chamado hacker do mal, tempestade, funcionário cometendo um erro não intencional e funcionário irritado. Então, só para exemplificar melhor aí, um agente ameaçador ele pode ser invasor acessando a rede através de uma porta no firewall, um processo acessando dados de uma forma que viola a política de segurança, um tornado destruindo uma instalação ou um funcionário cometendo um erro não intencional que pode expor informações confidenciais ou destruir a integridade de um arquivo. As ameaças elas diferem em cada país dependendo do nível de desenvolvimento e do uso da internet. A segurança da informação é importante para que os governos, universidades, militares, saúde, etc. Então, o terrorismo e guerras também são ameaças à segurança. Vulnerabilidade, o que é isso? Então, a vulnerabilidade é uma fraqueza de um ativo ou controle que pode ser explorado por uma ou mais ameaças. Então, a vulnerabilidade ela caracteriza a ausência ou fraqueza de uma garantia que pode ser explorada. Então, essa vulnerabilidade ela pode ser um serviço rodando em um servidor, aplicações ou sistemas operacionais desatualizados, acesso irrestrito para a entrada de chamadas no modem, uma porta aberta no firewall, uma segurança física fraca que permita a qualquer pessoa entrar em uma sala de servidores ou a não aplicação da gestão de senhas em servidores e estações de trabalho. E o que é o risco? Como falou, o risco é a probabilidade de um agente de ameaça que pode tirar proveito de uma vulnerabilidade e do impacto no negócio correspondente. Então, o risco é resultante de quê? Ameaça mais a vulnerabilidade, mais a probabilidade, mais o potencial impacto. Então, exemplo disso, se um firewall tem várias portas abertas, então não há probabilidade maior de um intruso utilizar alguma porta para acessar a rede de uma forma não autorizada. Então, se os usuários não são informados sobre os processos e procedimentos, então há uma grande probabilidade de o funcionário cometer um erro intencional ou não, que pode acabar destruindo os dados. O que seria então incidentes e desastres? Incidente de segurança da informação é indicado por um simples ou por uma série de eventos de segurança da informação indesejados ou inesperados, que têm uma grande probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a segurança da informação. Então, um incidente ocorre quando uma ameaça se manifesta, por exemplo, um cracker conseguiu invadir a rede da empresa. E o que é o desastre? O desastre ele ocorre quando o incidente que ameaça
a continuidade do negócio. Então, uma pessoa ou evento que corrompe uma base de dados de um sistema é importante, fazendo com que vários processos de negócio parem de funcionar. Ou seja, é quando ocorre o desastre, o que seria a continuidade do negócio. Geralmente eu ligo a continuidade do negócio a um princípio da segurança da informação, que seria a disponibilidade. Então, o cara conseguiu invadir a rede da empresa. Eu estou ligando isso a que princípio? Confidencialidade, disponibilidade ou integridade, né? Então eu estou aí com o princípio da confidencialidade. Quando há o desastre é quando eu posso ligar dois outros princípios, que seria a integridade e a disponibilidade. Ou seja, se eu tenho meu sistema que está indisponível, eu estou falando de disponibilidade. E se os dados foram alterados também, houve alguma alteração de dados, fazendo com que, por exemplo, o meu site não esteja disponível, eu estou ferindo o princípio da integridade. Então, eu tenho aqui ligado ao desastre dois princípios, né, integridade e disponibilidade, e ao incidente, a confidencialidade. Então, quais são os tipos de ameaças, né? Então, nós temos aí as ameaças intencionais, né, causadas aí pelo ameaças humanas, na verdade, causadas que podem ser intencionais ou não intencionais, e ameaças não humanas, né, eventos não humanos. O que seria uma ameaça humana intencional, né? Então vamos ver aí. As pessoas hoje elas podem intencionalmente causar danos a sistemas de informação por várias razões. Então, normalmente pensamos em intrusos, né, tais como os hackers, que têm algo contra a empresa, então, e desejam invadir e causar danos a elas. Porque assim, entretanto, e quanto ao funcionário da empresa que destrói dados, pode ser demitido ou quem, como resultado de não receber a promoção que ele ou ela gostaria. Então ele vai se vingar destruindo danos, vendendo para a concorrência. Então, esperar por uma resposta do computador devido a problemas de desempenho também pode levar funcionários frustrados a reagir excessivamente em algumas ocasiões. Então, nesse caso, né, a engenharia social ela busca explorar a falta de consciência sobre segurança dentro de uma organização. Então, usar as expressões corretas ou nomes de pessoas conhecidas e seus departamentos dá a impressão de que se é um colega. Então, agir de forma educada e parecer confiável para dar ao colega a oportunidade de obter segredos comerciais da empresa. Então, o que o engenheiro social vai fazer? O engenheiro social ele tira proveito, né, dos pontos fracos das pessoas para concretizar os seus objetivos. Então, a maioria das pessoas não sabe o que é engenharia social e não reconhece o engenheiro social. Então, se o helpdesk, né, vamos supor, um exemplo aqui, se o helpdesk lhe telefona perguntando onde está um determinado arquivo, você deve checar se está realmente falando com o helpdesk. Então, lembre-se, né, que um funcionário de helpdesk nunca pedirá sua senha. Então, você alguma vez falou sobre o resultado, sobre o seu trabalho no trem e você tem certeza de que não mencionou nada confidencial? O engenheiro social ele trabalha de acordo com um certo padrão. Então, poderíamos escrever um livro, né, inteiro só falando sobre engenharia social, né, mas a gente não vai focar muito nisso. Então, o que são as ameaças humanas não intencionais, né? As pessoas também elas podem causar dano de forma não intencional. Por exemplo, pressionando acidentalmente o botão delete confirmando de uma forma descuidada com OK. Você, né, também pode inserir um pendrive que possui um vírus em uma máquina e espalhar o vírus através da rede. Então, além disso,
Em pânico, né, você pode usar um extintor de pó para apagar um pequeno incêndio e, como resultado, destruir um servidor. Essas são respostas humanas típicas nas quais boas medidas de segurança são aplicadas de maneira inadequada ou subvertida. E o que são então as ameaças não humanas? Né? Então, existem também os eventos não humanos que ameaçam uma organização. Então, estes devem incluir influências externas, tais como raios, incêndios, inundações e tempestades. Então, grande parte dos danos causados dependerá da localização do equipamento nas instalações. Por exemplo, a sala do servidor está localizada diretamente sobre um telhado plano suscetível a vazamento. É situada no subsolo em uma área onde a água subterrânea é elevada, né? Então, problemas aí que nós já tivemos, por exemplo, já citei para vocês na Receita Federal de Santarém, onde o CPD, né, funcionava no térreo, né? E ali é uma região na Avenida da Tapajós onde geralmente ela alaga. A sala do servidor ela tem janelas ou está localizada em uma sala com estilo de bunker. Então, todas essas preocupações elas têm uma influência sobre os riscos que a organização terá de enfrentar. Então, nós podemos subdividir as ameaças humanas e não humanas em interrupções na infraestrutura básica, né, tais como os equipamentos, software ou bases de dados computacionais, e perturbações no ambiente físico, né, tais como os edifícios, arquivos em papel, instalações elétricas, abastecimento de água, aquecimento, ventilação e refrigeração. Então, quais são os tipos de danos, né, ou impacto? Nós temos os danos diretos, né, ou indiretos. Os danos são resultantes da ocorrência das ameaças e eles podem ser classificados em dois grupos, diretos ou indiretos, né? Os diretos, eles têm consequência direta sobre o negócio quando uma ameaça ocorre. Por exemplo, infraestrutura destruída por incêndio, servidor travado por vírus e os dados apagados por um crack. Já os indiretos são consequências de perdas que podem surgir após a ameaça ocorrer, né? Por exemplo, o provedor é incapaz de cumprir um contrato porque sua infraestrutura foi destruída pelo incêndio, atraso na entrega de produtos, né, por conta do travamento do servidor de nota fiscal, perda de cliente devido à perda de dados. Então, começando a falar agora sobre gerenciamento de riscos, né? Então, atividades coordenadas, né, para dividir e controlar uma empresa em relação aos riscos, né? Então, ele é o processo de quê? De planejar, organizar, conduzir e controlar as atividades de uma organização visando minimizar os efeitos do risco sobre o capital e o lucro de uma organização. Então, os riscos eles podem surgir da incerteza do mercado financeiro, de falhas do projeto, de responsabilidade legais, de risco de crédito, de acidentes, de causas naturais, de desastres, bem como os ataques deliberados de adversários. Então, diversos padrões de risco foram desenvolvidos, né, incluindo o PMI, né, o NIST e padrões ISO. Então, esses métodos, né, definições e objetivos, eles variam muito. Por exemplo, se o método de gerência de risco se encontra no contexto da gerência de projetos, segurança, engenharia, processos industriais, carteiras financeiras, avaliações atuariais e segurança e saúde pública. Então, a estratégia de risco ela pode incluir transferir o risco para outra parte, evitar o risco, reduzir o efeito negativo do risco e aceitar algumas ou todas as consequências de um risco em particular. Lembrando que o risco ele é um processo contínuo, né, que se aplica a todos os aspectos dos processos operacionais, como também, né, a novos projetos. Então, o que eu tenho aqui? Necessariamente estabelecer o contexto
identificar o risco, analisar o risco, avaliar o risco, tratar o risco e monitorar o risco. Então, o que é que eu tenho aí Então, essencial, né, que uma organização identifique seus requisitos de segurança, né, em que existem 3 principais fontes de requisitos de segurança. Né? A avaliação do risco, a organização, levando em conta a estratégia e os objetivos globais do negócio da organização. Então, por meio de uma avaliação do risco, as ameaças aos ativos são identificadas, né, a vulnerabilidade e a probabilidade de ocorrência são avaliadas e o potencial impacto ele é estimado. Os requisitos legais determinados por estatutos, regulamentos e contratos de que uma organização, seus parceiros comerciais, contratantes e provedores de serviços têm que satisfazer o seu ambiente sociocultural. O terceiro elemento, né, a terceira fonte seria o quê? Um conjunto de princípios, objetivos e requisitos de negócio para o manuseio, processamento, armazenamento, comunicação e arquivamento da informação que uma organização desenvolveu para apoiar suas operações. Então, os recursos empregados na implementação de controles precisam, né, ser equilibrados de acordo com os prejuízos de negócio que podem resultar de problemas de segurança e na ausência de tais controles. Então, o resultado da avaliação de risco, nesse caso, irá ajudar a guiar e a determinar as ações de gestão adequadas e as prioridades para gerir os riscos da segurança da informação e a implementar os controles selecionados para proteger contra esse risco. Então, quem é que faz isso? Então, a ISO 27005 de 2011 ela vai fornecer orientação para o gerenciamento de risco da segurança da informação, incluindo, né, os conselhos sobre identificação, análise, avaliação, tratamento, aceitação, comunicação e monitoramento e revisão do risco. Então, todas as atividades aí elas vão fazer parte do gerenciamento de risco. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Estabelecimento do contexto, né? O processo de avaliação de riscos inclui o quê? Identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos. Em todos os meios, né, eu tenho comunicação e consulta. E por final, eu tenho o quê? Tratamento de risco. Onde é que eu faço isso? Então, estabelecimento do contexto, né, eu tenho comunicação e consulta, análise de risco, comunicação e consulta e avaliação de risco, comunicação e consulta. Ao final, eu tenho tratamento. Eu tenho esse link aqui, onde eu vou fazer novamente falando sobre estabelecimento do contexto, mas em todos esses processos também eu tenho monitoramento e análise crítica. Então, faço monitoramento, análise crítica e volto para cá para que eu possa estabelecer novamente o contexto. Por quê? Porque o mercado, né, ele muda, então eu tenho que mudar também meus processos. Então, avaliação de riscos, né? O que é isso? É o processo de identificação, análise e avaliação de riscos, né? Então, o objetivo da avaliação de riscos é esclarecer quais ameaças são relevantes para os processos operacionais e identificar os riscos associados. Então, a avaliação de riscos ela é usada para garantir que as medidas de segurança serão implementadas de uma forma rentável e oportuna e, consequentemente, fornecer uma resposta eficaz às ameaças. Então, a avaliação de risco ela tem 4 objetivos principais: identificar ativos de informação e seu valor, determinar ameaças e vulnerabilidades, determinar o risco que as ameaças se tornem uma realidade e interrompam o processo operacional e determinar o equilíbrio entre os custos de um incidente e os custos de uma medida de segurança. Então, eu tenho aí
medida de segurança muito rigorosas, medidas de segurança com bom custo-benefício e eficazes, e medidas de segurança ineficazes. Então, a abordagem de risco ela deve incluir uma abordagem sistemática, né, para estimar a magnitude do risco, ou seja, fazer uma análise de riscos, e o processo de comparar o risco estimado em relação a um critério a fim de determinar a importância do risco, ou seja, a estimativa do risco. As avaliações de risco elas também devem ser analisadas periodicamente para tratar de mudanças nos requisitos de segurança e nas situações de risco, né? Por exemplo, em ativos, ameaças, vulnerabilidades, impactos, estimativa de risco, quando ocorrerem mudanças significativas. Então, essas avaliações de risco elas devem ser realizadas de maneira metódica, né? Capaz de produzir resultados comparáveis e reprodutíveis. A avaliação do risco da segurança da informação ela deve ter um âmbito claramente definido, né, e deve incluir as relações com as avaliações de risco de outras áreas, né, se for o caso. O âmbito de avaliação de risco ele pode ser toda a organização, parte da organização ou um sistema de informação individual, né, componentes específicos do sistema ou serviços onde for viável, realista e útil. Então, partindo da avaliação de riscos, a gente faz análise de risco. Então, durante a análise de riscos, para compreender a natureza do risco e determinar o nível de risco, podem ser aplicados dois tipos de metodologias, né? Então, uma metodologia que a gente pode dizer que é qualitativa, baseada em cenários, né? E ela é subjetiva, e uma análise qualitativa, né? Baseada em números, quantitativa, né? Baseada em números com o objetivo de obter dados financeiros. Então, observe que a análise de risco é uma atividade do gerenciamento de riscos. Então, o objetivo de realizar uma análise de riscos é garantir que as medidas de segurança sejam implementadas de forma economicamente eficiente e oportuna, né, que deve fornecer com isso uma resposta eficaz às ameaças. Então, a segurança como estado ou condição é a resistência a danos. Então, de uma perspectiva objetiva, é o verdadeiro grau, né, de resistência a danos de uma estrutura. Então, significa que o grau de resistência a danos ele pode variar dia após dia. Então, essa condição ela deriva da relação de estrutura, que inclui vulnerabilidade, distância, isolamento e proteção, com as ameaças em seu ambiente. Então, de uma maneira perspectiva subjetiva, a segurança é a percepção ou crença de que uma estrutura falhada tem controles objetivos e suficientes. Então, o significado subjetivo de segurança, como a libertação da ansiedade ou medo, ressoa na origem da palavra. Então, o termo do latim secura, né, ele vai significar literalmente sem preocupação ou despreocupado. Então, a segurança, ela, como forma de proteção, ela é feita de estruturas e processos que fornecem ou melhoram a sensação de segurança como condição. Então, isso aí deve incluir o que mais, né? Isso inclui, mas não está limitado à exclusão de ativo ou ameaça. Então, para ser seguro, o ativo ele é fisicamente removido da ameaça ou a ameaça é fisicamente removida do ativo. Então, o que a gente pode dizer com isso? Mesmo para especialistas em segurança experientes, né, então não é fácil encontrar o equilíbrio certo entre medidas de segurança que são muito restritivas e aquelas que são ineficazes ou inadequadas. Então, uma grande quantidade de dinheiro é gasta em medidas de segurança desnecessárias por não existir o conceito de segurança bem pensado como base. Então, a análise de risco, nesse caso, é que ela pode proporcionar uma avaliação
uma valiosa ajuda para se chegar a tal conceito. Então, análise de risco qualitativa, né? Aqui os números e valores monetários não são atribuídos a componentes e perdas, né? Ela é usada para criar uma lista priorizada de riscos e determinar as respostas. Geralmente se faz uma avaliação de probabilidade de impacto, por exemplo, alto, médio e baixo. Então nós temos aí principais técnicas de apoio, né? Delphi, Brainstorm, Storyboard, grupo de discussão, pesquisas, questionários, listas de verificação, reuniões, um a um e entrevista. Então, utilizam-se pessoas que possuem experiência e conhecimento das ameaças que estão sendo avaliadas. Análise de riscos qualitativa. Então, na análise qualitativa, os riscos eles podem ser julgados em duas escalas: probabilidade e em relação ao impacto. A probabilidade, quão frequente uma ameaça pode ocorrer, o impacto, o efeito de uma ameaça ocorrer e afetar um ativo. Então, ele é expresso em termos tangíveis e intangíveis. Então, vamos lá para a escala de probabilidade. Alta, muito provável que a ameaça ocorra dentro do próximo ano. Média, possível que a ameaça ocorra dentro do próximo ano. Baixa, muito improvável que a ameaça ocorra dentro do próximo ano. Então, a escala de impacto afeta uma missão crítica do negócio. Médio, perda limitada a uma unidade do negócio ou a um objetivo do negócio. E baixo, não afeta o funcionamento do negócio. Então, na análise de riscos quantitativa, ele utiliza uma escala com valores numéricos e não as escalas descritivas usadas na análise qualitativa. Então, tanto para o impacto quanto para a probabilidade, usando dados de diversas fontes. Sua qualidade ela vai depender da exatidão e da integralidade dos valores numéricos e da validade dos modelos utilizados. Então, na maioria dos casos, eu vou utilizar dados históricos e dos incidentes que ocorreram no ano passado. Uma desvantagem é a falta de tais dados sobre novos riscos ou sobre fragilidades da segurança da informação. Então, uma análise de riscos puramente quantitativa é praticamente inviável em alguns casos por falta de dados. Recomenda-se então fazer o quê? Aplicar esta abordagem apenas para riscos com alta prioridade, ou seja, alto impacto e alta probabilidade. Tratamento de riscos. A avaliação de riscos ela produz uma lista de ameaças e suas importâncias relativas. Então, o próximo passo aí é analisar cada ameaça grave e encontrar uma ou mais medidas que podem reduzir estas ameaças. Então, as medidas podem ter o objetivo de reduzir a chance de ocorrência do evento, minimizar as consequências ou uma combinação das duas. Bom, então, falando agora sobre medidas de segurança, uma medida ou contramedida ela é posta em prática para evitar ou mitigar o risco potencial. Então, eu tenho diversas medidas de segurança que vão modificar o risco. Então, pode ser uma configuração de software, um dispositivo de hardware ou um procedimento administrativo que elimina a vulnerabilidade, ou reduz a probabilidade de que um agente de ameaça seja capaz de explorar uma vulnerabilidade. Também pode ser sinônimo de controle de segurança. Exemplos de medidas: forte gerenciamento de senhas, guarda da segurança na entrada da empresa, controle de acesso à sala de servidores,
treinamento para conscientizar os funcionários sobre segurança. Então, existem diversas medidas de segurança, né, para que eu possa modificar o risco, para que eu possa mitigar o risco. Então, quais são as estratégias aí para que eu possa lidar com o risco? Então, primeiramente, evitar o risco, né? Seria eu prevenir o risco, neutralizar o risco, ou seja, reduzir ou mitigar o risco, transferir o risco e depois aceitar, ou seja, suportar ou reter o risco. Então, falando mais especificamente aí sobre as 4 estratégias, né? Então, evitar o risco, também conhecida como prevenir ou eliminar riscos, né? As medidas elas são tomadas para que a ameaça seja neutralizada a um grau que já não leve a um incidente. Então, por natureza, as medidas elas são aqui preventivas, adotada para os riscos relacionados a ativos da informação, né, que são mais críticos para o negócio, né. O tipo de negócio também ele pode exigir a escolha dessa estratégia para a maioria dos riscos críticos. Exemplos disso, né, de medidas relacionadas: não permitir que a rede da empresa tenha conexão com a internet, realizar um teste rigoroso no site de e-commerce antes de liberar para o público, não permitir que todos os funcionários tenham acesso à internet, não realizar uma atividade ou não adotar uma tecnologia também, ela é uma forma de evitar um risco. Então, neutralizar o risco, ela é também conhecida como reduzir ou mitigar o risco. As medidas elas são tomadas para que as ameaças não se manifestem ou, se ocorrerem, o dano ele seja minimizado. A maioria dessas medidas elas são tomadas na área de segurança da informação de uma organização neutra a riscos. É uma combinação de medidas preventivas, detectivas e repressivas. Então, exemplos de medidas relacionadas à neutralização do risco seriam instalar firewall, instalar câmeras de vigilância em áreas seguras, controlar a entrada de pessoas no prédio, instalar detectores de fumaça e instalar antivírus. A estratégia de transferir o risco, né, a organização ela pode decidir por terceirizar, né, uma atividade ou compartilhar uma outra entidade para que esta assuma o ônus associado a um risco. Né? Quais são os exemplos de medidas relacionadas à transferência do risco? Né? Contratar um serviço de cloud computing, né, terceirizar o atendimento do helpdesk, né, ou contratar um seguro contra incêndio para as instalações do data center. E por fim, a gente tem a estratégia de aceitar o risco, né, que é também conhecida como suportar ou reter o risco. A aceitação do risco ela poderia ser pelo fato dos custos das medidas de segurança excederem os possíveis danos, mas também ela pode ser que a gerência decidiu não fazer nada, mesmo que os custos não sejam realmente maiores do que os possíveis danos. Geralmente se aplica aos riscos residuais. Então, isso é importante que a organização tenha critérios definidos para a escolha da estratégia. As medidas para suportar riscos que uma organização toma na área de segurança da informação, elas são geralmente de natureza repressiva. Então, exemplos de medidas relacionadas à aceitação do risco: então, usar o extintor em caso de incêndio, recuperar o backup em caso de perdas, né, e indisponibilizar o website em caso de ataques. Então, estratégias para lidar com o risco. Então, a norma, né, ISO 27005 de 2005, ela estabelece aí 4 opções de tratamento de risco. Então, evitar, né, decisão de não se envolver, agir de forma a se retirar de uma situação de risco, a modificação, né, que é ações tomadas para reduzir a probabilidade, as consequências negativas ou ambas, né, associadas a um risco. A terceira opção de tratamento, compartilhamento, né, seria compartilhamento com uma
com uma outra entidade do ônus, da perda ou do benefício do dano associado ao risco. E a quarta seria a retenção, a aceitação do ônus, da perda ou do benefício do dano associado. Então, quais são os resultados da avaliação de risco? Então, avaliação satisfatória. Então, eu tenho opções de tratamento de risco. Né? Ponto de decisão 1 é avaliação satisfatória. Então, eu tenho modificação do risco, retenção do risco, ação de evitar o risco e compartilhamento do risco. Então, eu tenho riscos residuais. Né? Isso vai me gerar um ponto de decisão 2. O tratamento é satisfatório ou não? Bom, então com isso a gente finaliza aqui essa parte de ameaças e riscos, né? Falamos aí sobre as diversas estratégias para lidar com o risco. Vimos também aí a análise de riscos, mais especificamente, né? Análise de riscos, identificação de riscos, análise de risco, avaliação de risco e, por último, tratamento de risco. Então, vimos também os conceitos de ameaças, né? Ameaças humanas e ameaças não humanas, ameaças humanas intencionais e não intencionais. E, então, lembrando que essa aula ela foi baseada no livro de Fundamentos da Segurança da Informação, né? Com base na ISO 27001 e 27002. Então, a gente vai ver na próxima aula um pouco sobre abordagem e organização, quais são os aspectos de abordagem e organização dentro dos conceitos de segurança da informação, né? Quais são esses papéis da organização, o que ela pode fazer, e a gente finaliza aqui então essa parte de fundamento de segurança da informação no que diz respeito à ameaça e risco. Muito obrigado, até a próxima aula.